Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Matheus de vocês de Química e aqui eu vou, nesse primeiro vídeo, fazer uma discussão geral sobre a atividade aqui do dia 9 e do dia 11 do 6, que é o anexo 15, que é a atividade sobre o histórico dos modelos atômicos. Até agora, o que a gente viu? A gente estudou sobre a matéria, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui e depois eu volto para essas perguntas, tá? Então, aqui, a matéria é contínua ou descontínua? Se vocês olharem naquela atividade que eu comentei, a última questão pede para vocês pensarem por conta própria e filosofar a respeito disso, né? Mas o que significa isso? Tá. Primeiro vamos entender o que é matéria, gente. A gente já fez essa discussão várias vezes, mas vamos lá retomar, porque como eu falei para vocês, a matéria e suas propriedades é o principal objeto de estudo de todas as ciências. Todos os cientistas do mundo estão estudando a matéria de alguma forma. Então, o que é a matéria? A matéria podem ser pessoas. Eu, você, seus familiares, todo mundo é um tipo de matéria, né? A vida é uma forma de evolução da matéria. Então, os animais também são matéria. Aí a gente tem uma capivara e o seu amigo passarinho que fica catando carrapato. Tanto o carrapato quanto a capivara, quanto o passarinho são matéria. A gente tem aqui esse bicho esquisito. Esse bicho é chamado de tardígrado. Ele também é matéria. E tem uma curiosidade sobre esse camarada aqui, ó. Ele é considerado como o ser vivo mais resistente da Terra. Por quê? Ele consegue sobreviver a temperaturas acima de 150 graus Celsius e abaixo de menos 273, que é o frio absoluto, né, que é o zero absoluto da ciência. Frio é o zero. Pressão de 6.000 atmosferas, ou seja, uma pressão 6.000 vezes maior do que a da Terra. Essa radiação aqui, que é de 1.000 vezes mais do que um ser humano pode suportar, e 120 anos sem contato com água, sobreviver ao vácuo, ao frio e à radiação do espaço sideral. E ele tem esse tamaninho aqui, ó, no máximo de 1,25 milímetros de tamanho. É menor que um ácaro. É matérias, cara, né? Coisas incríveis que fazem, né, os seres vivos. Mas não só os seres vivos é matéria. Pedras também é matéria, né? Essas pedras aqui são um exemplo bonito, né? As Stonehenges. Mas pedras também, terra, tudo o que existe é matéria. Essa imagem aqui é a imagem em que cada pontinho aqui desse é uma galáxia. As galáxias são formadas por estrelas, por planetas, cometas, luas, vários astros, e todos eles são matéria. Ou seja, né, eu acho que deu para convencer vocês de que matéria é tudo. Mas então, do que é feita essa matéria? Essa pergunta, bastante filosófica, né, mas hoje bastante científica também, ela começou a ser questionada há mais de 2.500 anos antes de Cristo, na antiga Grécia, né? Na Grécia eles estavam nesse período querendo romper com o mito. Antigamente a explicação para tudo era os deuses, né? Ah, chovia porque Deus tal fazia chover. Ah, por que caiu um raio? Ah, foi Deus tal que fez isso cair. Por que a floresta incendiou aparentemente sozinha? E assim por diante, tudo era explicado por fenômenos místicos, de deuses, espíritos, né? Mas chegou a era da razão na Grécia e eles queriam explicar a coisa de forma racional. Queriam parar e pensar, mas pensa, gente, 2.500 anos antes de Cristo, o que você tinha de tecnologia? Muita coisa já, né, comparado aos primatas, mas não é nem perto da tecnologia que é hoje. O único instrumento que o ser humano tinha para observar a natureza era os seus próprios olhos, os seus ouvidos, a sua mente para analisar, o tato.
Ou seja, eram apenas os sentidos nus e crus, sem nenhum equipamento para ajudar. Então era isso que os filósofos faziam. Olhavam para a natureza e refletiam, pensavam, concluíam. Aristóteles foi talvez o filósofo mais famoso da Grécia, né? E por isso as suas ideias foram mais fortes, foram bem mais aceitas. Empédocles criou a teoria dos 4 elementos. Ele dizia que na natureza tudo que existe era composto por ar, terra, fogo e água. Então, por exemplo, óbvio, a terra era apenas o elemento terra, a água era apenas o elemento água, o fogo e o ar, assim por diante. Só que os outros objetos, por exemplo, você pega a madeira. O que é madeira? Bom, para eles a madeira era composta por uma mistura de água e terra. Perguntava, por exemplo, do que é composto. Como é que eu posso falar para vocês? Nós, do que nós somos compostos? Nós, seres humanos. E eles sempre explicavam que era uma mistura desses 4 elementos, sendo o quinto elemento o espírito. Aqui eu trago para vocês um pentagrama, né? Não é coisa religiosa. Muita gente associa hoje o pentagrama como um símbolo, enfim, de religiões satânicas, essas coisas assim, sendo que é uma ignorância absoluta, porque ele é um símbolo filosófico primeiro, depois ele foi apropriado por várias religiões, inclusive religiões cristãs, de uma forma positiva, enfim. Então aqui o pentagrama, que não é nada mais do que uma estrela de 5 pontas, exatamente para representar os 4 elementos que compõem tudo no universo e o espírito, que é o quinto elemento. A gente vê aqui que, apesar de tentar romper com o mito, de tentar romper com os deuses, eles ainda tinham uma ligação muito forte, né? A necessidade de colocar o espírito aqui, que eles falavam que era o elemento que permeava todos os seres vivos. Só que, gente, tá certo isso? Tudo que existe na natureza é feito desses elementos. Esse espírito aqui, que também era chamado de éter, dizia que ele permeava todo o universo. É como se nós e os planetas estivessem, por exemplo, entre um planeta e outro, o que que tem? Era como se tivesse esse elemento, esse éter. Ou seja, é como se tudo no universo tivesse conectado. Se o éter está permeando tudo, então não existe vazio entre as coisas. Por exemplo, daqui até a Lua, falar que tem vazio? Não tem. Teria o éter, que seria esse elemento invisível que permeava todo o cosmos. Então, para eles, a matéria era contínua. Por que contínua? Ou seja, não existe vazio entre a matéria. Não existe vazio entre uma coisa e outra. Esse éter permeava tudo. Além dos corpos celestes, permeava entre eu, você e aquilo que compõe o nosso corpo. Os nossos órgãos, membros. Na época não se falava em moléculas, mas se fosse nessa ideia hoje, o éter estaria ali permeando tudo, né? No entanto, Demócrito e Leucipo também, da Grécia Antiga, meio que contemporânea a Aristóteles, tinham uma ideia mais radical, vamos dizer assim. Por quê? Os 4 elementos é uma coisa que você lida quase todo santo dia. Ar, terra, água e fogo. É uma coisa palpável. E o espírito é aquela explicação metafísica que todo mundo aceitava, né? Hoje ainda, grande parte das pessoas, por conta das religiões, aceitam a ideia da existência do espírito. Não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado. Só que aqui nessa época, a ideia de que tudo é composto por esses elementos, que é algo que você tem contato no cotidiano, é mais fácil de aceitar. Quer dizer que estavam errados? Não necessariamente, né? Era o que eles tinham para a época. Só que na mesma época, Demócrito e Leucipo deram a explicação da teoria atomística. Eles diziam que a matéria, vamos pegar aqui por exemplo a maçã, ela pode ser dividida de forma praticamente infinita. E a última divisão da matéria seria aquilo que a gente chama de átomo. Ou seja, se eu pegar a maçã e divido pela metade,
Depois divido pela metade de novo e fica um quarto. E pela metade de novo fica um oitavo. Metade de novo, um 16avos. E assim por diante. Se a gente fosse capaz de chegar na última divisão possível da maçã, de não ser mais possível dividi-la, seria nessa partículazinha chamada de átomo. Tomo, em grego, quer dizer divisível, e a é negação, é como se fosse um não. Então, é não divisível. Então, você divide a matéria até chegar a uma parte não divisível. E essa ideia dá uma concepção de matéria descontínua. Por quê? Como que então é composta a matéria na visão dos atomísticos? Existem vários átomos, olha aqui nessa maçã. Existem uma miríade de átomos que eles estão um ao redor do outro, só que existe vazio entre eles. Pensa nessa bolinha aqui, que é esse modelo atômico. É um modelo, viu, gente? O modelo é para a gente entender como é, mas não necessariamente que na natureza é assim. São várias bolinhas, uma ao lado da outra aqui, ó. Bolinhas que são invisíveis ao olho nu. Ou seja, partículas bem pequenas, uma do lado da outra. Elas estão uma ao lado da outra, mas existe o quê? Entre uma e outra, o que que existe? O vazio. Aqui para Aristóteles, como o éter permeava todos os elementos, não existia como ter vazio. Entre uma coisa e outra tinha um éter. Aqui para eles não. Entre um átomo e outro existe vazio. E aí, gente, afinal, a matéria é contínua ou descontínua? O que vocês responderam naquela questão? O que vocês acham, né? A gente tem aqui as concepções filosóficas atomísticas Leucipo e Demócrito e continuistas, né? Que são dos elementos Empédocles e Aristóteles. Então, gente, a matéria é descontínua. Por quê? Hoje a gente sabe que sim, a matéria é composta por átomos, não pelos elementos. Elementos na química, a gente vai ver mais pra frente, é outra coisa. A gente conhece 118 elementos na tabela periódica que não tem nada a ver com esses 4 elementos da natureza. A gente sabe que o ar, hoje, o ar atmosférico, é uma mistura de vários elementos químicos, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, argônio. A gente sabe que a água é H2O, ou seja, tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, ou seja, ela não é um elemento sozinho, ela é um elemento composto, né? Uma substância composta. Perdão, uma substância composta. E o fogo, a gente sabe que é a manifestação física da energia, né? A energia liberada no processo, seja ele de combustão, libera energia na forma de calor e luz, que é o fogo. E a Terra é uma mistura de mais coisas ainda. Então a gente vê aqui, por exemplo, que a matéria é descontínua. Vamos analisar os 3 estados físicos mais comuns da matéria: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, a gente sabe que as moléculas ficam bem juntinhas, ou seja, em temperaturas baixas, as moléculas estão bem juntas, ou seja, você não consegue mudar, por exemplo, a forma do gelo. Você pegou a água líquida, congelou ela na forma de cubos, você só vai conseguir mudar aquela forma ou se você quebrar o gelo, ou se você descongelá-lo e fazer ele ficar na forma líquida de novo. Aqui a gente tem no líquido que as moléculas estão próximas, tem interação entre elas, só que a forma delas não é permanente, né? Se você colocar água no copo, ela vai ter a forma do copo. Se você colocar na xícara, vai ter a forma da xícara. E no estado gasoso, as moléculas praticamente não têm mais interação entre si. Né? As moléculas estão bem afastadas. E, gente, em todos os 3 casos, o que tem aqui entre as moléculas? Vazio. Então você tem aqui matéria, não matéria, ou seja, o vazio e que matéria. Então o vazio existe, tá, gente? Então a matéria é descontínua. Então aqui, para finalizar, né? Tinha falado que era do anexo 15, mas 15 é a próxima atividade. Era do anexo 14. Então. Pelos nossos estudos, sabemos que o universo é composto por matéria e energia, e conhecemos parte das suas propriedades. Mas, afinal, do que é feita a matéria, como a gente já discutiu nesse vídeo? Do que é feito os seres vivos, não vivos, a Terra e o universo?
Essa discussão filosófica é antiga e permeou quase toda a civilização conhecida. Com o florescer da filosofia grega, essa discussão gerou correntes filosóficas que propuseram como seria feita a matéria. De acordo com isso, pesquise, assista às aulas e responda. Eu passei vídeos, né, que os professores explicam a visão de Aristóteles, de Demócrito e Leucipo, e eu também acabei de explicar, então acho que é tranquilo responder essa A e B, né? A C é um trabalho de pesquisa mesmo. Epicuro foi outro filósofo que aí a gente chama ele de materialista, né? A gente tem essa visão de que materialista, né? Ah, materialista é uma pessoa que se importa com coisas materiais, né? Mas não, materialismo é uma corrente filosófica que trata como a ideia de que a matéria foi a primeira coisa a existir no universo. A matéria é antecessora de tudo, né? Então, a corrente filosófica por Epicuro é muito forte e importante que vocês pesquisem. Um resumo ali, uma coisa de meia página, uma página já está tranquilo. Essa 2 aqui é uma pergunta mais pessoal, né? Pense, existe vazio no universo? Discussão que a gente acabou de ter, né? Nas coisas que compõem o universo, planetas, estrelas, seres vivos, não vivos, há vazio em sua composição? Em outros termos, você pensa que a matéria é contínua ou descontínua? Gente, é muito importante isso, tá? Para vocês entenderem o que é matéria. Essa é uma pergunta que às vezes você chega num cara que está na faculdade de Química ou de Física ali no seu segundo ano, você pergunta se a matéria é contínua ou descontínua, ele não sabe responder ou responde que é contínua, né? Porque a ideia de existência do vazio, existir algo, um lugar que não exista nada lá, é complicado, não é? Talvez seja mais fácil pensar isso no universo. Você, poxa, né? O espaço sideral tem vazio e tal. Mas não só no espaço sideral. Na parede do seu quarto tem vazio entre as moléculas que a compõem. No seu corpo tem vazio entre as moléculas e átomos que o compõem. A gente vai estudar mais para frente, então o que eu quero dizer com isso? Filosoficamente teve esse embate entre Aristóteles, né, com a teoria dos quatro elementos, e Demócrito e Leucipo com a teoria atomística. Aristóteles, vamos dizer que nessa época ele ganhou a discussão, porque ele era um cientista com mais influências e a ideia de vazio era difícil para as pessoas entenderem, então muitos não gostaram da ideia atomística. E isso teve consequências sérias, tá, gente? Por mais de 2000 anos, as ideias de Aristóteles dos quatro elementos foram sustentadas. Na época da Idade Média, né, na época da Idade das Trevas, em que a Igreja Católica tomou o poder, e ficou durante muito tempo, né, governando com mãos de ferro, mãos ditatoriais. Foi um período bem complicado da história. A Igreja sustentava as ideias de Aristóteles. A Igreja tinha pego as ideias de Aristóteles como as corretas. Não só essa ideia dos elementos, mas também de que do modelo geocêntrico, né, de que tudo gira em torno da Terra e tudo mais, que a Terra era plana. E aí o que acontece? Quem era contra as ideias da igreja na época normalmente era morto ou preso. Então, ninguém conseguia combater as ideias de Aristóteles por conta da igreja. E a gente ficou durante 2 milênios com essas ideias, sendo que hoje, pela ciência, a gente sabe que a matéria é composta por átomos, não por elementos, né? Então foi um atraso histórico aí que a gente teve com as ideias de Aristóteles que a Igreja Católica sustentou. Então aqui é basicamente para você fazer essa discussão, né? Agora é para você pensar. Se você escreveu que a matéria é contínua, por que você acha? Você ainda acha que é assim, mesmo depois da minha explicação? E se você já colocou que é descontínua, foi pelos argumentos que eu falei? Pensa direitinho, essa discussão é importante para no bimestre que vem a gente voltar para estudar os modelos atômicos, os modelos de átomos que explicaram cada vez melhor o comportamento da matéria até os dias de hoje, tá bom? Abraço, bom descanso, façam as atividades e boas férias.